Bom, e ainda falando sobre a diplomacia brasileira, a gente gira mais uma vez nossos comentaristas. Dora Kramer, a participação da diplomacia brasileira no Conselho de Segurança da ONU, a gente tem toda aquela discussão até que ponto que a ONU implantaria qualquer sugestão acatada pelos países, mas a diplomacia brasileira, Dora, de que maneira vem se destacando, se é que vem se destacando nesse conflito? Olha, eu acho que não há um destaque especial, a não ser essa coincidência do Brasil ocupar a presidência do Conselho de Segurança da ONU e ter essa posição histórica lá desde a criação da ONU, etc. Mas eu acho que Brasil é partícipe dessa história, essa proposta que deve ser votada amanhã no Conselho de Segurança Nacional, o que quer que seja, que saia de lá. Veja bem, não é uma proposta brasileira, tá? Aquilo é fruto de toda uma negociação, de todo um conjunto de vais e vens, e a gente está vendo aí por quantas vezes essa indecisão, essa hesitação é justamente para que todos ajustem um texto que seja aprovado pelos 15 países e que não seja vetado por nenhum dos membros de segurança, membros permanentes do Conselho de Segurança. Ao mesmo tempo, se isso não der em nada, também não se pode dizer que é um fracasso da diplomacia brasileira. Claro, não é nenhuma vitória da diplomacia brasileira, se for aprovado, nenhum fracasso da diplomacia brasileira, se não der em nada, se não for aprovado. Simplesmente que o Brasil é um partícipe desse conjunto. Não vejo nenhuma atuação especial. Se há algo em que o Brasil se destacou, inequivocamente, foi na operação de repatriação. Gente, o Reino Unido, Estados Unidos estão tirando gente, estão cobrando. As pessoas têm que pagar a passagem. Aqui não aconteceu nada disso, realmente foi uma operação super bem sucedida. Bom, Cristiano, de qualquer maneira, a diplomacia também é feita de tentativas, né? E, no caso, a ONU precisa também dar todo tipo de apoio numa tentativa de que essas resoluções sejam aprovadas e efetivamente cumpridas, né? Exatamente. Via de regra, a diplomacia brasileira, quando ela tem carta branca para atuar, vamos dizer assim, a gente vê sempre bons resultados, de uma forma geral. Historicamente, o Itamaraty ele é composto por quadros de extrema qualidade, muito bem preparados, então a diplomacia sempre se dá bem. O que eu vejo que talvez tenha faltado nesse momento é um posicionamento mais incisivo do governo brasileiro. O presidente Lula, que gosta muito de se envolver em temas do exterior, faltou realmente marcar essa posição e dizer, por exemplo, que o Hamas é um grupo terrorista. Esse tipo de situação que eu vejo que foi a grande falta. Agora, o Itamaraty é nota 10. Professor Danilo também conosco, professor, inclusive nessa discussão sobre as versões que a gente vem encontrando em relação ao ataque ao hospital, o Favale trouxe essa tentativa de comprovação de Israel e essa discussão também no âmbito do Conselho da ONU e a diplomacia brasileira, professor. Primeiramente, esse drama que a comunidade internacional, e não só a comunidade internacional, mas a nossa sociedade vive, né? Essa lógica das narrativas, né? A pós-verdade. Isso me preocupa por demais. Claro que a ideia de versões que acomodam e justificam, validam atitudes, sempre existiu. Mas aqui o que nós temos que primar pela ideia da faticidade. O segundo presidente norte-americano tinha uma frase que dizia: fatos são coisas teimosas, não mudam. E isso se demonstra por provas. Eu também sou professor de direito, e não só de relações internacionais, e o mundo dos fatos no direito se faz mediante provas. Israel, para demonstrar a faticidade, tem que demonstrar provas. O que me parece já está demonstrando, que essa questão da externalização de dados
sobre dados oriundos de radares, né, que demonstraram esse lançamento de mísseis, que deve simplesmente esclarecer uma situação. E a comunidade internacional, né, as organizações internacionais, os agentes de Estado devem considerar fatos, com base em provas. Esse é o ponto, e não em narrativas. Senão, nós viveremos o caos. Segundo ponto, sobre a questão da diplomacia brasileira. Eu devo louvar a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira e o Estado brasileiro, nesse sentido, demonstram que a maior riqueza de um país são seus cidadãos. E o governo brasileiro, nesse sentido, mostrou a sua preocupação em zelar pela integridade dos seus cidadãos. Isso é ótimo. Também louvo a competência da diplomacia no esforço de uma composição sobre uma resolução da ONU, que não depende do Brasil, como a própria Dora Kramer disse. Isso depende dos outros agentes políticos do Conselho, especificamente do Conselho Permanente, da parte, né, dos países que fazem parte do núcleo permanente, em relação a uma tomada de decisão. Mas nós devemos saber que aqui, lamento, senhores, isso é um drama, prevalece a realpolitik, os interesses estratégicos, os agentes aliados envolvidos. Então, eu estou extremamente pessimista em relação a qualquer forma de resolução, numa ação exemplar, simbólica, em relação ao conflito, especificamente ao Hamas. E, por fim, a questão do corredor. Nós temos um problema, Tiago. Esse corredor passaria pelo Egito. O Egito tem sérias preocupações históricas de segurança, principalmente por causa de um movimento antagônico naquela região, que, inclusive, esteve no poder por pouco tempo, por meio do presidente Morsi, Mohamed Morsi, que é a Irmandade Muçulmana, que hoje a Irmandade Muçulmana é considerada um movimento de insurgência que recorre a métodos terroristas. Não é? O movimento terrorista, porque ele age com terror, mas ele tem um fundamento insurgente. A Irmandade é vista como o quê? Um movimento de insurgência terrorista. E lembremos que o Hamas é um braço radical da Irmandade Muçulmana na Palestina. Abrir um corredor ali é um risco de trazer instabilidade política para o Egito. É por isso que também vejo com muito receio, com muito pessimismo, a possibilidade do quê? Do Egito concordar com um fluxo de pessoas para fins humanitários. Até onde o quê? Insurgentes, né, do Hamas, né, não vão perpassar a fronteira ali e podem atentar contra a segurança do próprio Egito. Professor Danilo Porfírio Vieira, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, professor de Relações Internacionais e também Direito. Muito obrigado, professor, sempre pelos esclarecimentos, explicações, as análises e bom descanso. Um abraço. Obrigado. Obrigado.